Quero desejar à igreja a graça, a paz do Senhor Jesus, amém? E minha família está ali, minha esposa, cunhada, sobrinho, se quiser ficar de pé, fique à vontade. Amém, obrigado. Meus irmãos, antes de trazer a palavra, deixa eu falar duas coisas. A primeira é trazer o abraço fraterno da Igreja Presbiteriana de Vila Nova, através do seu conselho, e a nossa gratidão por essa igreja nos ceder o nosso terceiro pastor, que é o Samuel. Nós somos muito gratos e trazemos o abraço da igreja. Segunda coisa que eu gostaria de falar, eu fui ordenado nessa igreja no dia 7 de março de 1992. Tem alguns irmãos que estavam aí, naquela época seus cabelos não eram brancos, né? Mas há 32 anos atrás. E eu me lembro que quando eu preguei aqui pela terceira vez, o Joaquim Mendes, não sei se ele está aí, Joaquim Mendes me parou lá na porta e disse assim: o seu sermão tem 46 minutos e 45 segundos cravados. Eu espero que hoje não seja assim, né? Mas aumentou um pouquinho mais, viu, Joaquim? Vamos abrir a palavra de Deus, Números capítulo 20, verso 7 a verso 13. É um sermão que, pela segunda vez, eu gostaria de fazê-lo no momento de ordenação ao ministério. Números, capítulo 20, versículo 7 a versículo 13. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai à rocha e dará a sua água. Assim lhe tirareis a água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Vamos orar. Pai amado, Deus querido, nós entramos na Tua presença neste momento de reflexão, de estudo, de exposição da Tua palavra, e pedimos que ela seja entregue com fidelidade ao Seu povo, nesse momento de ordenação do Teu servo ao ministério. Que a Tua palavra não somente seja aplicada ao coração do Samuel, mas seja aplicada a todos nós, como ouvintes da palavra, como rebanho do seu pastor. Nós pedimos essa bênção graciosa em nome do Senhor Jesus. Amém. O seu nome era Moisés, um levita da tribo de Coate, filho de Arão e Joquebede, Êxodo capítulo 6, versículo 20. Um casal espiritual cuja fé foi perseverante mesmo nos dias difíceis de escravidão em que viveram no Egito por toda a sua vida. Os irmãos vão se lembrar que Israel permaneceu no Egito por quase 450 anos debaixo de um jugo de escravidão. Eles criaram seu filho nos preceitos bíblicos, até que ele fosse levado em definitivo para o palácio, Êxodo capítulo 2. Quem conhece a história de Moisés sabe que ela é subdividida em 3 partes. 3 partes de 40 anos cada uma. 40 anos no palácio, 40 anos no deserto, aprendendo a pastorear, e depois mais 40 anos no deserto, pastoreando uma igreja pequenininha de mais ou menos 3,5 milhões de fiéis. E quem conhece a história de Moisés sabe o quanto ele é um dos personagens mais importantes da Escritura Sagrada.
40 anos no palácio, aprendendo a melhor matemática, a melhor ciência daquela época, como um príncipe do Egito, conforme Estevão narra para nós em Atos capítulo 7, versículo 22, dizendo que ele se tornou naquele momento poderoso em palavras e obras. Ele aprendeu a ler hieróglifos, aquela linguagem egípcia que a gente vê nos livros e nos vídeos da internet. Ele aprendeu a escrita hierática egípcia e possivelmente a proto-cananeia da sua época, que tinha um alfabeto de 20 letras, um dos primeiros alfabetos da história do mundo. Ele aprendeu, por ser príncipe, a fazer cópia de textos clássicos e aprendeu princípios de administração pública, porque eram os príncipes que administravam a construção dos templos egípcios. Ele aprendeu a usar o arco e a flecha e recebeu orientações militares. Certamente ele manuseou o chamado arco composto, que fez com que o Egito se tornasse uma potência mundial militar na sua época. Todas as nações usavam o arco comum, que atirava a flecha a 15 e 20 metros de distância, mas o arco composto atirava a flecha a acima de 30 metros. E com isso os egípcios conseguiam alvejar 3 soldados, enquanto seus inimigos às vezes nenhum ou apenas um. E isso foi uma revolução militar. Eles pegavam 2 varas e amarravam uma na outra com tendão de carneiro, e isso fazia com que a arca fosse 30 metros a mais que as outras, das outras nações. E Moisés tinha sabia usar, por ser príncipe no Egito. Ele viveu ali esse tempo todo. A Bíblia diz que ele aprendeu a melhor ciência da época, porque Deus o estava preparando para ser o legislador de Israel. Depois, os irmãos conhecem a história, ele foi para o deserto, viveu 40 anos ali com o seu sogro. Atos capítulo 7, versículo 29, Estevão diz que ele foi um peregrino no deserto, e os anos do deserto lhe deram o conhecimento e a familiaridade necessária com o deserto para que Israel pudesse ali viver e sobreviver por 40 anos. Mas foi nos 40 anos seguintes que ele se tornou o pastor e legislador de Israel. Alguns irmãos acham que a aposentadoria acaba com a nossa vida. Moisés começou a pastorear com 80 anos de idade. E pastoreou mais 40 anos, até os 120. E nesse período nós temos os maiores feitos de Moisés: as pragas do Egito, a travessia do Mar Vermelho, alimento, codorniz, cuidado de Deus, água, o florescimento da vara de Arão, prodígios, prodígios, prodígios. Moisés, o seu nome era Moisés. Moisés é um dos nomes mais elogiados da Escritura, e a Bíblia diz que ele enfrentou naquele deserto muitas queixas de Israel, das quais o livro de Números registra somente 7 para nós. O livro de Êxodo diz que Israel havia saído do Egito, tinha 45 dias, e o povo já tinha reclamado de Moisés e para Moisés 7 vezes. Mais de uma reclamação por semana. A Bíblia diz que ele, apesar disso, intercedeu por eles em cada uma delas, colocou toda a sua vida a serviço de Deus. Aos nossos olhos, ninguém merecia mais entrar na terra prometida do que Moisés. Intimidade com Deus, feitos, palavras, obras, integridade. Quantos milagres, quantos prodígios Deus fez através da sua mão, simplesmente levantando aquela vara que Deus havia dito: olha o que você tem na mão e usa isso. Quantas palavras sábias, quanta mansidão. A Bíblia diz que apenas 2 homens eram mansos: Jesus Cristo e Moisés. E Moisés foi chamado de manso num momento de crise inclusive com a sua irmã e seu irmão, por causa da liderança do povo de Deus. Depois de Cristo, somente Moisés recebe esse título nas Escrituras. Ele era o homem de maior autocontrole na face da terra em seus dias. Números capítulo 12, versículo 3 diz isso para nós. Mas aquele que teve o privilégio de poder ver toda a bondade de Deus passando diante dos seus olhos,
que podia falar com Deus face a face, conforme está escrito em Êxodo, capítulo 33, 19, que pediu a Deus: deixa eu te ver, e Deus disse: eu vou deixar, mas pelas costas, e eu vou passar toda a minha bondade diante dos seus olhos, e você me verá pelas costas. Ninguém teve esse privilégio, só Moisés. O cuidado, a presença, o carinho, a intimidade, a santidade de Deus. Quando Moisés morreu, Deuteronômio capítulo 34, versículo 10, a Bíblia diz: nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Esse homem que viveu o seu melhor momento com Deus logo após o episódio do bezerro de ouro, Êxodo 34, agora vai viver o seu pior momento com Deus por causa de uma bobagem. Ele vai perder o direito de entrar na terra prometida, e a Bíblia diz que ele perderá esse direito porque ele não teve fé. Se Moisés, com essa ficha imensa e intensa, passou por isso, e nós? Às vezes nós achamos que um feito bom garante todos os outros. Moisés tinha um monte e nenhum deles garantiu esse momento. A palavra de Deus diz que o ministério pastoral, ele não é brincadeira. Há uma responsabilidade imensa a ser conduzida. Um autor católico que eu li, ele diz que esse aqui é o momento da deposição de Moisés. Mas a triste experiência pessoal de Moisés é mais um fato a nos mostrar a imensidão do abismo que existe entre a santidade de Deus e a pecaminosidade do homem. Pode ser o homem mais santo, mais abençoado, mais agraciado, e ainda assim ele será pecador diante da santidade de Deus. E é por esse viés que temos de nos aproximar da narrativa de Números 20. O segundo episódio de queixa acontecido em Meribá, que a tradução dessa palavra é dissensão, confusão, à vista do que havia acontecido lá em Êxodo 17, versículo 7. Essa é a sexta queixa de Israel no deserto, narrada no livro de Número por Moisés. Ela acontece num momento de fragilidade para Moisés e para Arão. Eles acabaram de sepultar Miriam, sua irmã. É o último ano da peregrinação, Israel está quase entrando na terra prometida, e eles estão ali vivendo o seu luto quando Israel começa a reclamar de novo. Esse é o primeiro mês, que pode ser o mês de Abib, o mês de março ou o mês de abril. A morte de Miriam prenunciou o fim da peregrinação, e a morte de Arão, que vai ser narrada no parágrafo seguinte, Números 20, verso 22 a 29, acontece exatamente no ano 40º da peregrinação. Era o último ano, e Israel sabia que o seu castigo estava acabando. Mas eles reclamam, continuam reclamando. E a minha proposição nessa noite é falar sobre os objetivos do ministério pastoral, olhando o que a palavra de Deus nos ensina nesse episódio negativo de Moisés, para nós aprendermos o positivo da palavra de Deus para as nossas vidas. E o texto aponta pelo menos 4 princípios de conduta do pastor que a igreja precisa prestar atenção quando ela ordena novos ministros para a sua igreja. Versículo 8 e versículo 11 nos mostram que o ministério pastoral tem por objetivo obedecer exemplarmente aos mandamentos divinos. O pastor, o líder, o presbítero, aquele que vai pastorear o rebanho de Deus, precisa obedecer a Deus como exemplo para toda a congregação. O texto diz que Deus fala para Moisés: você vai pegar a sua vara, vai chegar diante da rocha e você vai falar à rocha, e a rocha vai dar água para o povo. Deus ordenou a Moisés que falasse à rocha, não que ele batesse na rocha 2 vezes, como ele fez. Para Deus não existe meia obediência ou obediência mais ou menos, não existe a obediência interpretada por nós, existe simplesmente a obediência àquilo que ele diz, fala e ordena.
Não existe a obediência interpretada, ou amenizada, ou mudada, ou transformada com palavras bonitas em alguns pequenos detalhes. Se fizermos exatamente como ele disse, nós obedecemos. Se não fizermos exatamente como ele disse, nós desobedecemos. E tem muita gente por aí desobedecendo a Deus por pequenas mudanças na interpretação. Deus não aceita que se mude a sua palavra em nenhum detalhe que seja. E os exemplos de Saul, de Nadab, Abiú, de Uzá, são exemplos particularmente que mostram a severidade de Deus quando nós queremos reinterpretar a sua palavra para que as coisas fiquem mais fáceis para nós. Essas considerações servem para nos lembrar onde está o prazer de Deus. O prazer de Deus está em que se obedeça a sua palavra. Samuel disse para Saul. Deus tem prazer em que se obedeça a sua palavra, não em sacrifícios, não em apresentações pomposas diante das pessoas. O prazer de Deus está em que se obedeça a sua palavra. Samuel diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender melhor que a gordura de carneiros. 1 Samuel 15, 22. Deus disse: fala a rocha. Moisés foi lá e bateu com a vara, e isso desagradou a Deus. Se o prazer do Senhor está na obediência à sua lei, o nosso prazer deve estar em guardar a sua palavra com obediência. Salmo 1: bem-aventurado é o homem que anda na lei do Senhor e nela tem o seu prazer. Warren Wiersbe, no seu livro A Crise de Integridade, lançado por volta de 1986, ele diz o seguinte: dizer as palavras certas, ter as credenciais certas, pregar os sermões de textos certos, ajudar pessoas com problemas e até mesmo fazer milagres, jamais pode tomar o lugar de fazer a vontade de Deus nas nossas vidas. Às vezes nós queremos o holofote, o aplauso e a atenção. Às vezes nós queremos falar uma frase de efeito para chamar a atenção sobre nós, e Deus diz: não pode. No culto a Deus, nós temos que chamar a atenção para Deus e não para nós. Então, o primeiro princípio é que aqueles que vão pastorear devem obedecer como exemplos para o rebanho, ao Senhor. Segundo princípio, aqueles que vão pastorear devem agir com sobriedade e imparcialidade. Versículo 10. Olha o que a palavra de Deus diz para nós. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água dessa rocha para vós outros? Por que Moisés faz esse discurso todo diante do povo? Ouvi-me, rebeldes. Moisés faz aquilo que um missionário da OM, Don Hammond, disse certa vez, que alguns pastores chegam no púlpito e fazem sermões de ira. O famoso sermão carapuça. Ele está tendo algum problema, está tendo alguma dificuldade com alguns irmãos que não querem obedecer direito, então ele vai para o púlpito e solta o chicote. E a gente costumou a interpretar sermão como dura de pastor. Termino o sermão, vou para a porta cumprimentar os irmãos, aí chega o primeiro e diz: pastor, suei com o sermão. Chega a terceira: mas o senhor bateu doído hoje, hein, pastor? Então, para nós, sermão é sinônimo de surra. Enquanto que a palavra de Deus diz que o sermão tem que ser sinônimo de orientação, de pastoreio para o povo de Deus. Nós queremos orientar, mas as pessoas acham que o bom sermão é aquele que bate. Uma vez, perante o conselho da igreja, naquele momento de avaliação para saber se eu fico ou se eu saio do pastorado da igreja no próximo ano, um presbítero virou para mim e falou assim: seu sermão é muito calminho, pastor, o senhor não bate na gente. Sermão bom é aquele que a gente sua na hora de ouvir. Puxa vida, eu não entendo a igreja de vez em quando. Se você bate, você é ruim. Se você não bate, você é fraco. Então, de todo jeito, você não serve. Mas a palavra de Deus diz que o pastor não está diante da igreja simplesmente para bater e descontar na ovelha os seus problemas.
Ele está ali para agir com sobriedade e imparcialidade. Quando nos voltamos à segunda queixa de Israel, lá no início do livro de Números, somos lembrados que existem queixas justas e queixas injustas. Lá na segunda queixa, o povo queria comer carne. Então reclamaram e Deus mandou tanta carne que as codornizes pulavam uma por cima da outra a 60 centímetros de altura. Imagina a quantidade. E aí eles pegavam ali a rodo, as codornizes, e pendurava para secar, e a Bíblia diz que quando eles estavam com a carne ainda entre os dentes, não tinha nem passado o palito de dente ainda, eles começaram a morrer por causa de uma peste. Mas o que é interessante é que só morreram aqueles que resmungaram. Todos comeram, mas só morreram aqueles que resmungaram. Então a gente aprende que na igreja tem reclamações que os membros fazem que são justas. E os pastores fazem bem em sensatamente ouvi-las. E tem reclamações que são injustas, e aí é Deus que resolve. Cuidado para na hora que você estiver comendo a carne, a peste não te pegar. Cuidado com as coisas que você diz e reclama. Mas eu estou chamando a atenção disso porque o povo se queixava e provocava a Deus, mas Moisés, aqui nesse momento, ele errou a mão, ele bateu forte demais, ele fez o que Deus não havia dito para ele fazer, ele errou a mão no seu julgamento e deixou-se levar pela sua ira contra a rebeldia do povo. E aí a Bíblia mostra para nós que Moisés, em vez de agir com sensatez, com lucidez, ele age passionalmente, ele escolhe um lado e ele senta o porrete. E ele não mede as palavras, povo rebelde. Deixa eu chegar aqui e chamar vocês de rebelde para ver o que acontece comigo na próxima reunião do conselho. Mas Moisés chega lá e diz: vocês são rebeldes. Todo dia tem uma reclamação, toda hora tem alguém falando mal de mim, toda hora tem alguém reclamando de alguma coisa. O que Moisés disse estava certo, o povo era rebelde mesmo. Mas será que essa era a hora e essa era a maneira de fazer as coisas ali diante do povo, sendo que Deus havia ordenado que ele fizesse diferente? Como é que nós entendemos isso aqui? O Salmo 106 explica o que aconteceu para nós, versículo 33. O salmista diz que quando Moisés fez isso daqui, ele falou irrefletidamente. O autor do Salmo 106 diz que ele fez assim, e ele agiu irrefletidamente face à provocação do povo. Moisés pecou, é verdade, mas pecou porque o povo não saía da sua cola, pegando no pé, enchendo a paciência, reclamando das coisas de Deus, das bênçãos de Deus, do deserto, do calor, de tudo. Quando nós olhamos para os textos posteriores a Números, os autores bíblicos enumeram uma variedade de pecados cometidos por Israel no deserto, e que Moisés tinha que lidar com eles todo santo dia, por 40 anos. A descrença, Salmo 106, versos 7 a 12, o descontentamento, verso 13 a 15, os ciúmes, verso 16 a 18, a idolatria, verso 19 a 23, as saudades das panelas do Egito e da escravidão, verso 24 a 27, a própria apostasia da fé, verso 28 a 31, a provocação deslavada e deslambida contra Deus, versículo 32 a 33, e a paganização do culto, misturando a verdade de Deus com as coisas que eles viam com os vizinhos. O salmista fala tudo isso para nos relembrar no final que se não fosse a bondade graciosa de Deus, Israel jamais teria entrado na Palestina, versículo 47. Moisés errou, mas havia um peso de reclamação nas costas dele, que ele estava assim: não aguento mais. Fragilizado com o luto da irmã, o povo nem respeitou isso, veio para cima. Paulo apresenta uma lista um pouco menor em 1 Coríntios 10, quando diz que o povo no deserto cobiçou, verso 6, foi idólatra, verso 7, foi imoral, verso 8, provocava a Deus o tempo todo, verso 9, murmurava todos os dias, verso 10. Paulo nos adverte que aprendemos as lições do deserto para
Nós precisamos aprender as lições do deserto para permanecermos atentos à nossa condição espiritual. 1 Coríntios 10, verso 11. Para nos precavermos contra as tentações da nossa própria carne, verso 12 e verso 13. E para confiarmos e esperarmos o livramento que Deus vai oferecer, verso 13. Queridos irmãos, o ministério pastoral é preciso lidar com tudo isso e mesmo assim manter o equilíbrio, a sobriedade. A nossa condição pecaminosa nos leva para o desespero com muita facilidade. Mas Deus não deu esse direito aos pastores. Pastores têm que ser homens sóbrios. A razão porque em Genebra os pastores se vestiam de preto não é porque eles queriam mostrar tristeza e coisas lúgubres. Eles usavam preto para mostrar à igreja lucidez, sobriedade. A experiência de Moisés nos coloca diante da realidade crua de que mais cedo ou mais tarde cometeremos erros e esses erros poderão nos custar muito caro na nossa vida. Por outro lado, também é evidente que erramos quando nos deixamos levar por emocionalidades, ressentimentos, mágoas guardadas sem resolução. E se isso acontece na vida dos membros da igreja, também acontece na vida de pastores. Quantas vezes nós encontramos na nossa caminhada ministerial pastores ressentidos, pastores magoados? Eu fui pastor junto com um pastor que quando ele ia pregar, ele não olhava para a igreja na hora da pregação, ele ficava olhando para as paredes. E eu perguntei para ele, por que o senhor não olha para nós quando o senhor prega? Porque um dia, um presbítero estava com raiva de mim, ele chegou o dedo do meu nariz e disse, você não merece estar aqui. E desde esse dia eu não consegui mais olhar nos olhos do meu rebanho. Um trauma. Gente que é machucada muitas vezes e não consegue se libertar disso. E fica triste, fica magoado e traz isso para o sermão, e traz isso para a vida pastoral. Assim como muitas vezes nós temos vários irmãos que vivem mudando de uma igreja para outra porque estão magoados com alguma coisa. Tem pastor que muda de igreja pelas mesmas razões. E Deus não quer que seja assim. Deus quer que a gente aprenda a lidar com os problemas sem perder a docilidade da sua graça. Paulo diz em 1 Tessalonicenses 3 que Deus destinou os seus pastores para o sofrimento. Olha só. E Paulo diz que quando os pastores levam a morte de Cristo nas costas, a igreja vive. Por isso é importante que a igreja tenha misericórdia do seu pastor e ore por ele. Porque talvez você pense assim, eu não fiz nada contra o meu pastor, mas tem um monte aí fazendo. Tem gente que acha que pastor ganha bem demais. Eu me lembro, numa igreja que eu pastoreei, um líder chegou para mim e falou assim, pastor que ganha mais que 3 salários mínimos é mercenário. Falei, então eu sou mercenário, irmão, porque a igreja me paga 5? Não, o senhor não. Mas por que fala na minha frente, então? Por que o membro pode ganhar bem e o pastor não? Uma vez numa assembleia, um irmão levantou assim, o senhor está mudando de igreja é porque o senhor ama dinheiro, pastor. Falou para mim. E eu disse, meu irmão, você acabou de prestar um concurso em Brasília, se você passar, você ia mudar para lá, né? Por que você pode e eu não? Por que um membro da igreja pode passar em concurso e ganhar mais, e o pastor não? Por quê? E a gente joga isso na cara do pastor o tempo todo. Nosso salário na IPB não é ruim não, gente. Mas também não é o melhor de todos, não. Tem muito herege por aí ganhando horrores de dinheiro. E a igreja paga com prazer. Mas para o pastor fiel, a gente acha que ele tem que ganhar pouco. E acha que isso não pesa no bolso dele. Então, alguns pastores ressentidos levam isso para o sermão. E Deus não quer que seja assim. Deus não quer que o nosso ministério seja um ministério de ressentimento, mas seja um ministério da verdade, seja um ministério da fidelidade, seja um ministério da fé diante de olhares
que estão perscrutando se você confia ou não no Deus que você prega. O terceiro princípio, então, é que Moisés deveria agir pela fé sempre. Versículo 11 e versículo 12 mostra que esse rompante de Moisés, esse rompante ardoroso de Moisés, era um ato de falta de fé, e não de coragem ministerial, como muitas vezes alguns pensam. O texto diz, Moisés pergunta, faremos sair água dessa rocha? Nós faremos? Não é Deus que vai fazer? Tem horas que a gente acha que se a gente não estiver presente, Deus não faz. Eu fui num culto uma vez que o pastor estava pregando e disse, olha lá, Deus curou fulano e a Beltrano no culto, porque eu estava lá. Quer dizer que se ele não estivesse, Deus não faria? Somos nós que precisamos de Deus ou é Deus que precisa de nós? Deus não precisa de nós para fazer, mas Ele escolheu nos usar para fazer, e isso é bom. Na sua graça, na sua bondade, no seu amor paternal, Ele ensina os seus filhos a fazer como Ele faz, e abençoa através deles. Era para Moisés falar, e ele foi lá e bateu. Era para Moisés mostrar a ação de Deus, e ele chamou a atenção do povo para si mesmo. Nós faremos? Como Moisés poderia ter sido incrédulo, ele bateu e a água saiu. Mas a Bíblia diz que Deus honrou o que ele mandou Moisés fazer, mas disse para Moisés, não foi assim que eu mandei você fazer. Parece que para Deus, incredulidade é mais do que nós estamos acostumados a pensar que seja. Ao não fazer exatamente o que Deus disse, e ao colocar-se pessoalmente como responsável pelo milagre, Moisés ignorou que ele dependia de Deus, e agiu em seu próprio nome. Assim também é, segundo esse texto, incredulidade. Incredulidade é quando nós deixamos de depender de Deus e agimos em nosso próprio nome. Fé sempre é a resposta correta à palavra de Deus. Seja de promessa, seja de mandamento, fé é obediência, confiança, acatamento, descanso, agradar-se de quem Deus é, Salmo 37. E que rocha era essa? É só uma pedra, pastor, por que Deus ficou com esse preciosismo todo? Paulo vai dizer que essa rocha é um símbolo de Jesus Cristo lá no Antigo Testamento, que bater na rocha é como se Moisés estivesse antecipando o sacrifício de Jesus por nós. Outra explicação para corroborar no erro de Moisés é a interpretação de que os autores bíblicos dão para esse evento. É muito possível que, uma vez que a rocha seria instrumento de Deus para realizar o milagre, a rocha assuma uma posição tipológica de representar Cristo, aquele que provê para o seu povo. Nós lemos Romanos 11 agora, que diz que tudo foi feito por Ele, por meio dele e para ele no final das contas. Nenhum milagre do Antigo Testamento é fora da mediação do nosso Salvador Jesus Cristo. Então não foi Moisés, foi Cristo. E ao bater na rocha e não simplesmente falar como Deus disse, Moisés interferiu em algo que Deus não queria que ele interferisse. Cristo é a fonte de todas as bênçãos espirituais da igreja. Se nós estamos pensando em uma igreja fluindo no poder do Espírito Santo, precisamos lembrar que Cristo é a fonte de todo o poder da igreja, sempre. Sempre. Em todos os momentos. Cristo. Sempre. Salmo 18, verso 2: o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu baluarte. Salmo 33, verso 18 a 20: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Salmo 42, verso 9: digo a Deus, minha rocha, por que se esqueceste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos inimigos. A rocha é Cristo. Então Deus vira para Moisés e diz: porque você e Arão não creram.
fazer show diante dos olhos das pessoas, muitas vezes não é ato de fé exultante, é incredulidade que confia no braço do homem para encher a igreja. Isso não quer dizer que nós discordamos de igrejas alegres e que façam coisas benditas para Deus. Mas nós temos que lembrar sempre que é fácil esquecer que é Deus quem nos sustenta e começar a achar que somos nós mesmos que fazemos a coisa acontecer. E quando isso acontece, começam os conflitos, as brigas, os partidarismos e as divisões dentro da igreja. Deus permite certas coisas milagrosas em nossas vidas para provar a nossa fé. Inclusive, não podemos fazer uso da autoridade que Deus nos dá para tirarmos proveito próprio e nem para agir como justiceiros de Deus. A nossa ira, a ira de Moisés, a ira de Arão jamais vão produzir a justiça de Deus. E por último, quarto lugar, o objetivo do ministério pastoral é santificar o nome de Deus perante o seu povo e sociedade, sempre, verso 12 e verso 13. Deus diz para Moisés: você não santificou o meu nome perante os olhos do povo. A santidade de Deus e a pecaminosidade humana é um tema recorrente nas Escrituras. Deus é santo e nós devemos ser santos como Ele é, o refrão do livro de Levítico. Contudo, o nosso coração é pecador e o nosso pecado nos afasta, nos separa de Deus continuamente. Isaías, verso 59, verso 2, a mão do Senhor não está encolhida, o seu braço não deixou de ficar estendido, mas os vossos pecados causam separação entre vós e o vosso Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, diz que nós somos uma geração eleita, uma nação santa, um sacerdócio real, um povo de propriedade exclusiva de Deus, com a finalidade precípua e fundamental de viver para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua gloriosa luz, a sua maravilhosa luz. Qual a finalidade do ministério pastoral? Tornar o nome de Deus santo diante dos olhos das pessoas. Moisés foi lá e ralhou com o povo, brigou com o povo, xingou o povo de Deus, e isso não agradou a Deus. Porque isso não santificou o nome de Deus diante dos olhos do povo. Isso é feito não só com os nossos sermões, mas principalmente com as nossas ações. Eu me lembro que numa crise que eu tive com uma certa igreja, em que todo dia de manhã alguém vinha falar de um defeito meu, e falavam até para mim mesmo, não só para os outros. Eu me lembro que um presbítero da igreja chegou para mim e disse assim: pastor, estou vendo que o senhor está meio triste. A gente ouve as reclamações da igreja a seu respeito, mas a gente ouve também os elogios. A igreja às vezes reclama que o senhor não visita o tanto que ela quer, mas ela sabe que o senhor visitou quem precisava receber visita. Eu me lembro que nessa época eu estava acompanhando um irmão que estava pensando em suicídio. Ele tinha uma dívida para pagar, ele tinha imóveis que, se ele vendesse, ele pagaria a dívida, mas ele não conseguia vender. Então ele começou a pensar em suicídio. E eu fui lá. E durante um mês, quase todos os dias, eu passava na sua casa para orar com ele. Então o presbítero diz: a igreja reclama de algumas coisas que gostaria que o senhor fizesse, e o senhor não faz. Mas ela sabe das coisas boas que o senhor também faz. Então não trate o seu pastor pelas coisas que ele não faz. Trate o seu pastor pelas coisas que ele faz. Numa reunião de um conselho, certa vez, um líder da igreja chegou para mim e disse: pastor, fala o que o senhor não fez esse ano para eu saber que nota que eu vou dar para o senhor. Eu voltei para casa muito chateado dessa noite, porque então eu vou ser avaliado pelo que eu não fiz e não pelo que eu fiz. E às vezes nós somos assim, nós avaliamos os outros pelo que eles não fizeram e não pelo que eles fizeram de bom. E nós vamos perdendo de vista as coisas boas do reino de Deus.
Porque se nós avaliamos os nossos pastores assim, nós vamos perceber que avaliamos uns aos outros assim. E que o pastor é só o modelo. Então, qual que é a finalidade do ministério pastoral? É mostrar, pelo que faz, a santidade de Deus. O Deus Santo tem sido conhecido através do nosso comportamento. O Senhor Jesus disse no Sermão da Montanha que as nossas boas obras levarão os incrédulos a glorificarem o nome de Deus. Por outro lado, irmãos, nós não podemos negar o fato de que muitas vezes as nossas ações negam e desmentem as nossas palavras, membros de igrejas e pastores também. Santidade ao Senhor estava na mitra de Arão, escrita em ouro, na cabeça dele, para que ele nunca esquecesse de que o ministério não era para ele, era para Deus. Mas a santidade ao Senhor é um produto que escasseia no nosso meio. Embora nosso país tenha quase o triplo de evangélicos que tinha há 30, 40 anos atrás, quais foram as mudanças para melhor que esse monte de gente convertido trouxe para o país? Às vezes nós ligamos a televisão e o que a gente vê é pessoal agradecendo pela propina que recebeu no congresso, em oração. Uma vez 2 jovens chegaram para mim e disseram: pastor, nós estamos nos mudando para os Estados Unidos, ore por nós. Falei: oro, com prazer. O que vocês querem que eu orar? Ora para a gente contratar um bom coiote para atravessar a gente na fronteira. Gente, eu vou orar para Deus não deixar vocês encontrar coiote nenhum. Por que a gente quer que Deus abençoe as nossas ações ilegais? Quando não pagamos impostos, quando não pagamos em dia as nossas contas e a gente tem dinheiro para fazer, quando a gente esconde o produto do outro para poder ganhar um preço melhor, quando a gente não presta o melhor serviço que a gente poderia porque não gostou do freguês. Não, santidade ao Senhor é algo que todo o povo de Deus deve mostrar, e como exemplo, os seus pastores. A presença de Deus, na presença de Deus, qualquer encenação acaba, nada permanece. Eu posso levantar as mãos, eu posso cantar, eu posso pregar, mas Deus sabe tudo, Deus vê tudo. Aquilo que aparentemente parecia ser austeridade e confiança, Deus chamou de incredulidade. Já pensou? Moisés chega diante do povo e diz: vocês estão rebeldes, quer ver fazer acontecer aqui agora diante de vocês? O povo: o cara lá, esse aí é bom pastor, esse cara é forte. Chega diante de Deus e diz: você foi incrédulo, você não glorificou o meu nome diante dos olhos das pessoas. Deixa eu fazer algumas aplicações. Olha, se isso aconteceu com Moisés, o que o pastor Hélio aguenta fazer? Quais são os objetivos do ministério pastoral e da liderança da igreja? A experiência de Moisés em Meribá é válida para quem está começando como Samuel, mas também para aqueles que já estão no ministério há um bom tempo, como Márcio Kleib, eu e tantos outros. Também é muito válida para todos os presbíteros, que a Bíblia diz que são pastores, não são apenas administradores da igreja. Os presbíteros são os pastores auxiliares dos pastores. A Bíblia diz que eles devem pastorear o rebanho. Numa igreja que eu fui pastorear, sempre tem aquele sabatina, né? Aí um presbítero perguntou assim: o senhor gosta de fazer visita? Eu falei: eu gosto, eu não visito tanto que vocês querem, mas eu visito. E deixa eu dizer uma coisa para vocês: se somar todas as visitas que os presbíteros fizerem durante o ano, não vai dar 1/3 das que eu fizer. E vocês ainda vão dizer que eu visitei pouco. Aí eles pararam de pegar no meu pé por causa de visitação. Nós chegamos no final do ano, eu tinha feito 62 visitas. Para alguns isso é pouco demais, mas juntando todos os presbíteros tinha dado 4. Então, para que serve o ministério pastoral? Obedecer exemplarmente os mandamentos divinos para que a igreja veja e aprenda a obedecer também.
agir com sobriedade e imparcialidade sempre, para que a igreja aprenda a agir assim também. Agir com base na fé sempre, para que a igreja aprenda a confiar em Deus sempre também. E santificar o nome de Deus perante o seu povo e a sociedade, para que a igreja aprenda a fazer assim também. Um evento pode mudar tudo. Uma palavra irrefletida, uma, duas batidas despretensiosas com uma vara numa rocha, um olhar, um toque, um vacilo, uma teimosia, um soco, um silêncio ressentido, uma brincadeira ou uma disciplina rigorosa. Basta um evento, pode ser por um só momento, um convite malicioso, uma omissão irresponsável, um sim, um não, uma escolha, a ausência dela, tudo isso pode pôr tudo a perder se você não estiver atento. Deus não deixará de considerar com seriedade nenhum desses momentos. Por isso, cuidado com o caminho no qual você coloca os seus pés. Considere bem os seus caminhos, seja o mais sábio possível, porque a promessa está logo ali para se cumprir. E eu termino trazendo uma frase direta para o Samuel. Meu irmão, Deus o chamou para pastorear o seu povo. Lembre-se de Moisés e aprenda como fazê-lo para a glória de Deus e jamais para a sua própria.